Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto distrital online, nosso culto de oração, transmitido direto aqui da região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também a igreja adventista de Pawtucket, no estado de Rhode Island. Sejam muito bem-vindos, todos queridos e queridas que nos acompanham aqui no Facebook das nossas igrejas, também da família Primeiro Encontro, além daqueles queridos e queridas que também nos acompanham via Zoom. E a todos que estejam aí também acompanhando pelo canal do YouTube. Não esqueça, nós também temos agora, junto do canal da família Primeiro Encontro, o registro destas mensagens das quartas-feiras à noite. Então, você pode acessar o canal do YouTube da família Primeiro Encontro e ali você vai ter a playlist Cultos da Culto Distrital Online. E toda a nossa série especial já está gravada lá também, ok? Então, se você conhece alguém que não tem aí Facebook, também não costuma usar o Zoom, você pode compartilhar o canal do YouTube da família Primeiro Encontro, só colocar lá no YouTube, Família Primeiro Encontro, e você já vai encontrar todas as nossas reflexões feitas de segunda a sexta às 6 horas da manhã, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos, e também a playlist do nosso culto distrital online, este culto especial de oração e também de estudo da palavra. Nós estamos numa série nova, uma série que tem estudado o dom de profecia. Hoje é o nosso terceiro tema dentro desta série e todos são muito bem-vindos. Eu quero aproveitar para dar aqui uma boa noite para Maria de Jesus, que está conosco, nossa querida irmã lá do Campo de Fora, São Paulo. Que Deus esteja com você, sua família, sua saúde. Também a Gilda Simões, que está aqui pela página de Seekonk, e as queridas Marcela, Rebeca, Carolina e Belmira, que já estão pelo Zoom. Vocês que estão já conosco, por favor, vamos aproveitar para compartilhar aqui o link da nossa transmissão, tá bem? Tanto aqueles que estão pelo Face, quanto aqueles que estão conosco pelo Zoom. Estou abrindo aqui um vídeo, o vídeo da manhã, não é? Esse bom dia fui eu que dei aqui, no vídeo errado, viu? Vamos lá. Você pode compartilhar também com seus amigos, seja aqui pelo Zoom, através do WhatsApp, do SMS ou pelo próprio Facebook. Você pode então convidar as pessoas da sua lista aí de amigos, da sua página, para que você consiga então compartilhar as bênçãos de Deus através da sua palavra. Então, já está aqui na minha página pessoal, convidando meus amigos e parentes para que estejam conosco também nesta adoração a Deus. E aí, agora eu vou abrir a página da família Primeiro Encontro, porque sempre temos também queridos e queridas que nos acompanham aqui ao vivo todas as noites, como a minha sogra já está aqui, vida longa, para Elci Estevanato. Muito bem, queridos, queridas, nós sempre temos aqui a oportunidade, dando uma boa noite para Silvana Sintra também, aqui na página de Seekonk. Nós sempre temos aqui, nesta oportunidade do nosso culto da quarta-feira, de louvar ao Senhor. Daqui a pouco vamos ter a oração intercessora com a nossa querida Rebeca Sampaio, que fala conosco direto de São Paulo, e o estudo da palavra. Então, eu quero já fazer uma breve oração e, na sequência, convidar você para louvar o nome de Deus nesta noite. Querido Deus, estamos diante da Tua presença, mais uma vez, através da internet, conectando pessoas de vários lugares, agora ao vivo e também depois através da mensagem que fica disponível tanto no Facebook quanto no YouTube, e que pessoas continuem usufruindo do poder dela. Pai que está no céu, perdoa os nossos pecados, aceita a nossa adoração, ilumine nossas mentes para o estudo da Tua palavra e permita que, ao término desta transmissão,
possamos estar nos sentindo melhores do que quando estamos agora iniciando este período de adoração. Que a tua adoração ao teu nome, à tua pessoa, nos transforme. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você a cantar aí um hino bem conhecido, um hino que fala exatamente da necessidade que eu e você temos de exercer a nossa fé, de exercermos a certeza do cuidado e da proteção de Deus na nossa vida, olhando para frente sem desistir. Essa é a parte mais linda de se estudar o dom de profecia. É quando você olha para frente e você tem a convicção de que você não deve desistir. Então, eu quero convidar você, nesse instante, a louvar ao Senhor com este hino bem conhecido no Novo Inário Adventista. Ele está agora com o número 464, Não Desistir. Vamos louvar e daqui a pouco retornamos para o momento da oração intercessora. Graças a Deus, não desistir. Ele virá. É a certeza que todos nós temos. E esta certeza é exatamente confirmada pela palavra profética. Cristo está voltando. Queridos amigos e irmãos, vocês acreditam? Eu e você podemos crer nesta promessa extraordinária, a promessa do Senhor. Não desistir, Maria de Jesus, não desistir, amada Michele, ter a certeza de que o Senhor vai cumprir a sua promessa, Pedro Simões, e ter a certeza, Marcela, Gabriela, de que Deus está ao nosso lado,
Por isso, temos que, sim, acreditar, honrar a palavra profética, a fim de que, de fato, eu e você possamos olhar para esse futuro com certeza e com esperança. Eu tenho aqui já a oportunidade de compartilhar um pedido de oração. Pastor, boa noite. Eu peço oração pelo João, filho da Bárbara. Tem aparecido muitas manchas no corpinho dele, febre e diarreia. Eu acabei de deixá-la com ele no hospital. É o pedido da nossa querida Gabriela Cavalcante aqui de Framingham. A Bárbara, se você tem acompanhado nossos cultos, especialmente o culto do primeiro encontro, de segunda a sexta, às 6 da manhã, é uma pessoa que está estudando a Bíblia com a Gabriela, o seu esposo Lucas, o irmão Rubens, e ela está batalhando contra um câncer, creio que de mama, e que ela está, então, nessa luta pela vida. E agora, esse desafio com seu filhinho, o João. Por favor, eu peço que vocês orem pela saúde e recuperação tanto da Bárbara, que está nesse tratamento contra o câncer, quanto agora o seu filho, que apresentou febre, manchas pelo corpo, diarreia. Que Deus tenha misericórdia do pequeno João. Nossa querida irmã Belmira, de Pawtucket, boa noite a todos. Dou graças a Deus por este culto da noite e peço oração para a família da dona senhora Cândida. Que Deus dê força para enfrentar, porque a senhora Cândida está, de fato, esperando exatamente a oportunidade de ser trazida de volta à vida quando Jesus voltar. Então, que Deus possa confortar a família da senhora Cândida através, então, desta esperança, que eu e você não devemos abrir mão, não devemos desistir jamais deste encontro com Cristo Jesus. Nós temos também aqui motivos para celebrar o querido Marcos Alexandre, nosso presente aqui em todos os nossos cultos das quartas à noite. Ele é pai do nosso ancião de Seekonk, o nosso irmão Bruno, e ele lá de São Paulo está compartilhando conosco. Ontem ele celebrou mais um ano de vida. Parabéns, Marcos Alexandre. Deus te abençoe, abençoe seus filhos, também a sua netinha, e que você possa, então, fazer sempre da sua vida a oportunidade, não é, de celebrar o amor de Deus. O Deus te ama e Deus ama as pessoas com as quais você convive também, tá certo? Então, parabéns, feliz aniversário para o nosso irmão Marcos Alexandre de São Paulo, que celebrou ontem o seu aniversário. Temos também a oportunidade aqui pelo Zoom de ouvir mais algum pedido ou agradecimento dos participantes que estão conosco. Se estiverem desejosos de compartilhar algum pedido especial de oração nesta noite, usando, não é, o microfone aí do Zoom, estejam à vontade. Caso contrário, se não tivermos mais nenhum pedido ou agradecimento a ser compartilhado nesta noite, já vamos pedir para a nossa querida Rebeca Sampaio para que ela interceda. Nós temos também a gratidão da Michele, a Michele de Seekonk, a sua irmã Shirley. Ela passou por uma cirurgia hoje e, graças a Deus, já saiu da cirurgia e agora está na fase de recuperação. Ela voltou, está no quarto, não é? E graças a Deus, então, ela passou pela cirurgia. Inclusive, ela precisou receber uma bolsa de sangue para ficar, de fato, preparada, apta para este procedimento que ela passou hoje. Mas, graças a Deus, a Michele já informou para nós que a Shirley, a sua irmã, já voltou para o quarto, já passou pela cirurgia e agora nós vamos pedir a Deus pela recuperação dela em nome de Jesus. Que Deus esteja ajudando, então, a recuperação da nossa querida Shirley, lá no Pará, a irmã da Michele, aqui da igreja de Seekonk. Muito bem. Caso não tenhamos nenhum pedido ou agradecimento mais a ser feito, então eu vou convidar a nossa querida Rebeca Simões, que até esses dias estava conosco aqui em Framingham, agora voltou para São Paulo. Rebeca, seja bem-vinda e queremos que você, por favor, interceda pelos pedidos, agradecimentos. A Maria de Jesus está aqui na página de Framingham, compartilhando
peço oração porque hoje dei entrada no meu auxílio-doença, junto com os advogados, uma vez que eu não tenho mais condições de trabalhar. Nossa irmã Maria de Jesus, Rebeca, ela enfrenta um diabetes muito crônico, não é? Isso tem causado aí, ultimamente ela estava enfrentando dores no seu corpo, também problemas com os pés, a neuropatia, dores nos pés, e isso tem realmente causado muito transtorno para a querida irmã Maria de Jesus. Então eu peço que a gente também ore pela sua recuperação e pelo direito dela de receber o seu seguro doença, o seu auxílio doença, uma vez que ela está impedida de trabalhar. Seja bem-vinda, Rebeca. Eu também já queria aproveitar e fazer um pedido. Eu nunca Por, faço de manhã porque eu sempre por durmo. Aí favor, eu fico com medo de eu falar e me chamarem e eu estar dormindo. fica tranquila, tá de boa, pode Aí falar. agora, nesse horário eu tô acordada. Eu Ótimo. queria, eu queria fazer um pedido em relação a emprego, porque eu voltei para o Hum, Brasil, como eu tinha te falado, que eu tranquei a faculdade por um ano para fazer um foi? intercâmbio. E aí eu voltei faz um mês mais ou menos, estou fazendo várias entrevistas de Uhum, estágio, não é um emprego assim para ficar rica, é mais para ter experiência na minha área. claro. Uhum, E aí agora eu queria pedir oração em relação a isso, para Deus me ajudar a arrumar um estágio, e também pela minha mãe, pela minha família, porque a gente está tentando vender a casa hum. Ah, que a gente mora, porque meus pais compraram quando eles eram casados, e agora meus pais são divorciados e fica muito caro ah, para ela manter sozinha. Eu, por exemplo, não trabalho, se eu arrumar um trabalho vai ser um estágio, então não, então é um gasto muito alto para ela se manter sozinha. Então a gente está uhum. tentando que eu peço para que a gente consiga vender essa casa o quanto antes, se for da vontade de Deus. Ok, você, no caso, o seu estágio é em que área, Rebeca? Em Você está buscando? farmácia, Ah, eu faço estágio em farmácia. farmácia, que Uhum. bênção. E o nome da mamãe? É Rose. Então vamos orar por você, pela nossa irmã Rose, para que Deus possa conceder aí o sucesso na venda da casa de vocês, tá bom? Uhum. Por favor, Ma- pode interceder. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tantas bênçãos. Muito obrigada, Senhor, pelo aniversário do Marcos essa semana, que o Senhor concedeu mais um ano de vida a ele, pela cirurgia da irmã da Michelle, que deu tudo certo, e peço que o Senhor continue é, na recuperação dela, sendo médico dos médicos na vida dela, e também na vida da Bárbara, do João, Por favor, é, da irmã Maria também, que o por Senhor, favor. que é justo, que o Senhor conceda para ela esse auxílio, porque ela não tem como fazer, ela não tem como se manter, mas o justo nunca irá mendigar o pão. É Então, verdade. a gente já agradece porque o Senhor vai conceder essa bênção para ela, que é direito dela. Amém, Queremos Jesus. pedir também pela família da irmã Cândida, que o Senhor conforte o coração deles, que o Espírito Santo atue muito na família, que eles possam ficar unidos nesse momento de dor e que em breve eles verão ela o quanto antes. Nós temos certeza da tua volta. Por favor. Pedimos também pelos nossos corações, para que nós tenhamos o coração aberto à tua palavra, para ouvir, para colocar em prática, para nos arrependermos dos nossos pecados, que nós somos falhos, nós pecamos, mas que tenhamos o coração arrependido e aberto à mudança. Por favor. Agora, Senhor, que o Senhor abençoe o pastor que vai vir com a palavra, que ela venha como instrução e mudança na nossa vida. Muito obrigada por tudo, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, filha. Que Deus, mais uma vez, pedimos que Ele te abençoe, a você e a sua querida mamãe, e em especial que em breve você possa testemunhar aqui conosco o seu sucesso aí com o estágio e também com a venda da casa de vocês. Dando uma boa noite para Rizomar Sobral, sempre bem-vinda, Rizomar, Deus esteja com você. Também a nossa irmã Maria Oliveira já chegou por aqui, Maécia, pelo Zoom, e que bom que estamos juntos em nome de Jesus. Muito bem, nós estamos aqui estudando a série voltada para o dom de profecia na Bíblia e também na história, e que bom que você está conosco acompanhando esta série. Estamos hoje no nosso terceiro encontro e eu sempre peço a você
que está conosco estudando a Bíblia, mesmo que ela esteja aí soltando os pedacinhos como a minha aqui, né? Mas é que ela já está toda estudada e é muito usada, muito pregada, então a capinha vai se desmanchando. Mas eu peço que você tenha, na medida do possível, se não estiver dirigindo ou no trabalho, tenha aí uma Bíblia impressa, tenha também aquela canetinha, não é? Marca-texto, que a gente sempre pede para você acompanhar, o seu bloquinho de anotações, para que nós possamos compartilhar aqui informações que certamente são relevantes para você e que vão ajudar você, então, no seu crescimento, no conhecimento da palavra de Deus. No processo aqui da nossa mensagem, você pode continuar escrevendo nos comentários do Face, se alguém chegou aí depois da nossa abertura ou durante o meu sermão, para que nós possamos depois anotar os pedidos e agradecimentos, tá bom? Então, mesmo que eu não consiga visualizar você a partir de agora, em virtude de que eu vou colocar aqui os slides, mas sinta-se bem-vindo, bem-vinda, e se precisar anotar o seu pedido de oração, sua gratidão, faça isso, porque depois da transmissão a gente revisa todas as mensagens, tá bem? Muito bem, então eu quero pedir licença a vocês para que eu possa aqui justamente preparar e colocar aqui os nossos slides desta noite, preparados para que a gente possa facilitar aqui a apresentação da mensagem. Então, eu peço licença aqui para colocar para vocês, e aí a gente vai abrir o estudo desta noite. Vamos ver aqui se está tudo certinho. Ok, eu sempre faço, eu tenho aqui outra tela para ter a referência, para ver se está tudo bem. Aí está, série Quando Deus Fala, ok? Quando Deus Fala, o estudo do dom de profecia na Bíblia e na história da humanidade. Estamos, como eu disse hoje, no nosso tema de número 3, ok? Nosso tema de número 3 é o tema desta noite. Deixa eu só minimizar aqui, muito bem. É o tema desta noite, a voz profética no Novo Testamento. Então, nós já estudamos na quarta-feira passada a voz profética no Antigo Testamento e hoje vamos estudar a voz profética dentro da porção do Novo Testamento, tá bem? Antes, a gente sempre procura fazer aqui uma pequena recapitulação para que você que, de repente, não assistiu a última mensagem ou já não se lembra tanto dela, você possa, então, pelo menos estar contextualizado. Os slides desta série vão sempre ter no cantinho, você deve estar notando aí na tela, o cantinho tem uns raiozinhos assim. Isso são ondas sonoras, a onda da voz, não é? Quando nós, por exemplo, projetamos qualquer som, ele emite ondas. E estas ondas que estão neste gráfico aí, ilustrativo, são as ondas que correspondem à frase I love you, eu amo você. Então, quando alguém expressa pela sua voz I love you, as ondas do som são estas que estão aí registradas. E como a nossa série chama-se Quando Deus Fala, a minha proposta é que cada vez que você olhar para esse gráfico de voz, de som, não é? essas ondas de som registradas, você ouça Deus falando a você, I love you. Eu amo você, meu filho, minha filha. Você aceita? Então, sempre que você tiver alguma luta, dificuldade, lembre-se, Deus te ama. Por isso, ele faz questão de falar, e ele falou através dos profetas. O dom de profecia é exatamente o dom que nos mostra um Deus que deseja falar. Muito bem, nós temos dentro desse contexto, então, a recapitulação aqui da nossa mensagem, a voz profética no Antigo Testamento, onde você e eu temos o fenômeno da profecia no Antigo Testamento, a sigla AT, quando surgir aí na sua tela, Antigo Testamento, NT, Novo Testamento. Então, o fenômeno da profecia no Antigo Testamento ocorreu exatamente após a queda do ser humano.
relatada em Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6. Os seres humanos romperam o seu relacionamento face a face com Deus e assim foi anunciado o chamado proto-evangelho, o proto-evangelho de Deus. Em outras palavras, o primeiro evangelho. Na sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 3, leitura do verso número 15. Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A partir exatamente deste quadro, Gênesis 3,15, nós temos, então, esta impressionante decisão divina de enviar o descendente para derrotar a serpente, que é Satanás, a fim de obter a redenção da humanidade. E este é o fundamento, é a chave para o reconhecimento profético da voz profética dentro do Antigo Testamento. Então, aqui, neste trecho bíblico, Gênesis 3,15, você tem o ponto de partida, o lançamento, você tem aqui exatamente o fundamento, a chave que reconhece a voz profética dentro da palavra de Deus. Esta declaração divina de Gênesis 3,15, prometendo a solução para o pecado, ela fez toda a diferença para nós, humanidade. Você crê? Na sua sabedoria, no seu amor infinito, Deus providenciou a solução para o nosso problema e profetizou a respeito disso, conforme Gênesis 3, verso 15. Muito bem, entrando no nosso tema de hoje, agora vamos para o Novo Testamento, saímos do Antigo Testamento e entramos no Novo Testamento. A voz profética no Novo Testamento, ela aponta para dois aspectos principais, ok? Então, quando falamos da voz profética, quando falamos da mensagem profética no Novo Testamento, falamos de dois pontos principais. O primeiro deles, a pessoa do mensageiro do Novo Testamento. Isto é, o próprio profeta, que vai oferecer algum tipo de informação, algum tipo de comunicação ao público-alvo, o povo de Deus. E o segundo aspecto principal, a própria mensagem profética do Novo Testamento. Então, quando olhamos para o contexto da voz profética no Novo Testamento, irmãos e amigos, nós estamos olhando para esses dois aspectos, a pessoa do profeta e a mensagem profética que ele declara. Por ser então um assunto extremamente amplo, o assunto da voz profética no Novo Testamento, e o nosso tempo é mínimo aqui, vamos estudar então o contexto exatamente da voz profética no sentido da mensagem. Vamos dar uma rápida abordagem sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, para que você enxergue a linha que une esses dois lados da Bíblia, a fim de que você não interprete como alguns interpretam no mundo cristão, dando ênfase apenas para o Novo Testamento e deixando o Velho Testamento, que eles chamam que está debaixo da lei, para fora, e vivendo apenas a graça do Novo Testamento. Irmãos, a graça está em toda a Bíblia. E você acabou de ler comigo Gênesis 3,15, onde a graça da salvação nos foi oferecida. Amém? A Bíblia é uma só, é completa, Antigo e Novo Testamentos. E nós vamos dar esta ilustração a respeito da ligação entre os dois períodos da revelação profética. Muitos, eles levantam exatamente esta questão. Como seria a relação das profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Que ligação haveria entre elas? Para isso, eu queria chamar a sua atenção para a tela no sentido de enxergar exatamente como se processa esta relação. Então, nós temos aí no gráfico esse período
que agora, após o profeta Malaquias, o último profeta desse período chamado Antigo Testamento, ele termina o seu ministério, falece, e nós temos um período de cerca de 400 anos, chamado de período intertestamentário, ou seja, o período entre o Antigo e o Novo Testamento, no qual nós não tivemos da parte de Deus revelações que mais tarde fossem incluídas dentro da Bíblia. É óbvio que muitos judeus continuarão escrevendo livros e mensagens, mas estes livros e mensagens depois não foram reconhecidos para fazer parte do cânon bíblico. Então, esse período é chamado do período do silêncio de Deus, o período do grande silêncio, o período intertestamentário. Nesse contexto, com o anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus, esse silêncio estava prestes a ser quebrado. A missão e o ministério desses dois bebês especiais, João Batista e Jesus, seriam distintos e diferentes. O que deveria fazer João, de acordo com Lucas, capítulo 1, versos 13 a 17? João, o Batista, deveria preparar o caminho para Jesus. E Jesus, de acordo com o mesmo capítulo 1 de Lucas, verso 35, era o Filho de Deus, e nele haveriam de se cumprir as profecias messiânicas, Lucas capítulo 1, versos 31 a 33. Então, esse período chamado intertestamentário, lembre-se, ele encerra com Malaquias, o período do Antigo Testamento, nada de reconhecido é revelado por Deus nesse processo, apesar de ainda continuar existindo produção literária relacionada à vida cristã, mas esta produção literária não estava de acordo com todo o processo daqueles livros que viriam a se tornar o cânon cristão, e agora você tem, de novo, a palavra profética sendo iniciada através do anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus. Portanto, depois de 400 anos, cerca de 400 anos da ausência profética na história de Israel, João o Batista apareceu nessa história com uma mensagem específica e com um poder decisivo. A missão e a mensagem de João era deixar um povo preparado para o Senhor. Lucas capítulo 1, verso 17. João deveria ser o precursor do Messias, aquele que iria preparar o caminho para a missão de Jesus. Missão esta totalmente profetizada no Antigo Testamento. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, os profetas experimentaram revelações divinas e também inspiração. Nós aprendemos sobre isso na nossa última mensagem, ao confirmar, primeira carta de Pedro 1, versos 20 e 21, que toda profecia não vem de particular interpretação, vem de Deus. Portanto, todos os profetas bíblicos estão dentro desta categoria de revelações divinas e de inspiração do Espírito Santo. Eles transmitiram as suas mensagens ao público-alvo, conforme o desejo de Deus. E existem semelhanças nas mensagens destes profetas. Tanto as mensagens do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, elas têm semelhanças, elas estão interligadas. Tanto as mensagens escritas de uma série de profetas do Antigo Testamento, como uma série de profetas do Novo Testamento, se tornaram o cânon bíblico. Faz sentido para você? É por isso que eu e você podemos crer na revelação. O Espírito Santo preparou tudo. Até a escolha dos livros que deveriam compor o chamado cânon, ou seja, compor a totalidade da Bíblia que está em nossas mãos. Livros que têm relação entre si, profecias que têm relação entre si. A Bíblia não se contradiz. Lembrem-se,
A Bíblia interpreta a si mesma. Eu e você não precisamos temer. O assunto da morte é o mesmo em todo lugar. O assunto da volta de Jesus é o mesmo em todo lugar. Mesmo com este período de silêncio na voz profética, a Bíblia não perdeu a sua coerência. Portanto, eu peço que você abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 10, leitura do verso número 7. Abra, por favor, livro do Apocalipse, capítulo 10, leitura do verso número 7. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Pegou a visão aí, querido irmão, querida irmã? E ele anunciou aos seus servos, os profetas. Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: a palavra profetas, que aí está no livro de João, mencionando aqui profetas, são profetas tanto do Antigo quanto do Novo Testamentos. Pegou a visão? Esta palavra que está aí, profetas, se refere aos servos e servas do Senhor dos dois períodos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Lembrando que o termo profeta é usado com bastante frequência no grego ali do Novo Testamento, o chamado grego koiné. É distribuído de uma forma um tanto irregular e ele é encontrado mais vezes nos evangelhos, Mateus, Marcos e João, e no livro de Atos. É onde mais encontramos menção à palavra profeta no Novo Testamento, nos evangelhos e no livro de Atos. Mas a palavra é encontrada em todo o Novo Testamento. Sendo assim, quando focamos a nossa atenção na mensagem profética do Novo Testamento, nós percebemos que ela é muito mais ampla do que mera predição. Você não tem, na palavra profética do Novo Testamento, apenas a preocupação de prever eventos futuros. Não. A mensagem profética do Novo Testamento também inclui exortação, repreensão, conforto e é representada em todos os gêneros literários do Novo Testamento. E o que eu quero dizer com isso? Evangelhos e cartas. A palavra profética está distribuída em todo o contexto literário do Novo Testamento. Por exemplo, a palavra profética é encontrada com João Batista, é encontrada nos apelos de Jesus ao arrependimento, é encontrada no ministério de ensino de Jesus. Quando ele está ensinando ali, ele está profetizando. Jesus também profetiza nas suas parábolas. Jesus profetiza de forma extraordinária no seu mais famoso sermão, o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Jesus também faz uso da palavra profética nos seus diálogos com amigos, como a mulher samaritana, e com adversários no momento da sua crucifixão. Isso, então, para mencionar apenas alguns exemplos. Está claro para você? Há realmente uma relação de coerência, de sentido. Não dá para a gente só considerar a voz profética no Novo Testamento, porque nós precisamos do Antigo Testamento, que exatamente aponta para este período, onde existe a coerência, o cumprimento de muitas destas situações, inclusive na pessoa de Jesus. No Antigo Testamento, Isaías disse: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E no Novo Testamento se cumpre. O período do Novo Testamento há o cumprimento no nascimento de Jesus. Portanto, eu e você podemos confiar no mesmo Espírito Santo, no mesmo Deus Pai, no mesmo Deus Filho, no mesmo amor, na mesma graça, manifestados no Antigo Testamento, que também estão manifestados no Novo Testamento. Queridos,
além disso, além dos exemplos usados aqui relacionados a Jesus, nós encontramos a continuidade da palavra profética nos relatos das testemunhas oculares, que são os apóstolos. Ali você também tem a presença da palavra profética, quando os apóstolos fazem os seus registros, e também no compromisso desses apóstolos de enfrentar falsos mestres. A palavra profética permeia todo o Novo Testamento. E sabe, irmãos e amigos, a profecia está presente nas cartas do Novo Testamento, tanto nas teológicas, como nas chamadas homilias ou discursos, também nas sessões éticas e mesmo nas narrativas do Novo Testamento. Portanto, todos os gêneros literários do Novo Testamento que eu citei aqui, os discursos de Jesus, tudo aquilo que ele disse, também o relato dos apóstolos, também nós acabamos de falar das cartas, todas elas teológicas, homilias, éticas, tudo isto tem presença profética, da palavra profética, a mesma do Antigo Testamento. E, finalmente, além deste contexto da palavra profética, nós também encontramos as predições, que são características da profecia. Então, queridos irmãos e amigos, nós podemos afirmar com toda certeza, está aí na sua tela, todo Novo Testamento é palavra profética, como é o Antigo Testamento. Está claro para você? Todo o Novo Testamento é palavra profética, como é o Antigo Testamento. A palavra profética também fala de promessas maravilhosas, e eu quero destacar especialmente aquelas promessas que estão no livro do Apocalipse, que estão aí na sua tela. Promessas essas que têm que ver, por exemplo, com as 7 igrejas da Ásia. Você percebe aqui exatamente a presença desta mensagem, deste poder profético. Por exemplo, falando à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, verso 7, você encontra ali o acesso à árvore da vida no paraíso recuperado. Falando à igreja de Esmirna, Apocalipse 2, 10 e 11, você tem a palavra profética abordando a coroa da vida e a proteção contra a segunda morte. Falando da igreja de Pérgamo, Apocalipse 2,17, um novo nome e um encontro pessoal com Jesus. Você crê? A profecia diz, você que aceita Cristo pela fé e é salvo pela sua graça, você vai ter um encontro pessoal com o seu Salvador. Você aceita? A palavra profética também atira, Apocalipse 2, 26, 28, participação no reino de Jesus. Sardes, Apocalipse 3, verso 5, o nome assegurado no livro da vida. Será que pode haver profecia mais maravilhosa que essa? Ter o seu nome registrado no livro da vida? Apocalipse 3:12, Igreja de Filadélfia, o nome de Deus escrito sobre os crentes enquanto atuam como colunas no templo de Deus. Privilégio. Privilégio de pecadores arrependidos, salvos em nome de Jesus. E, finalmente, Laodiceia, Apocalipse 3, 21, a participação no trono de Cristo. Então, queridos, a palavra profética ajuda os filhos de Deus a perseverar, a não desistir conforme cantamos, a não perder de vista nosso objetivo final. A palavra profética nos enche de esperança e alegria plenas. Haja o que houver, meus queridos, lembrem-se, a profecia está aí para nos animar, para nos refrigerar, para dar oxigênio às nossas células, a fim de que nós possamos ter força e não desistirmos. Porque eu e você vamos ter um encontro pessoal com o Salvador. É a palavra dele que garante, não é a palavra de um homem pecador como você, é a palavra de Deus. Você aceita?
Queridos, o texto de abertura do livro do Apocalipse resume muito bem o que é a palavra profética de Deus dentro do Novo Testamento. Palavra esta que Deus revela e que nos foi dada através de Cristo Jesus. Note comigo, por favor, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 7. Bem-vinda, Gláucia, Deus esteja com você, revelando através da profecia a certeza de um futuro melhor para todos nós. Apocalipse 1, versos 1 a 7. Revelação de quem? Do pastor? De algum outro líder religioso? Não. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Este é o verdadeiro significado da palavra Apocalipse. Geralmente você tem o nome Apocalipse relacionado a filmes de destruição, de guerra, fim do mundo, desgraça, como se o Apocalipse fosse sinônimo de destruição, de aniquilação. Mas para quem crê em o nome de Jesus e conhece a sua palavra, crê no dom de profecia, você aprende logo na abertura do livro. Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que lê. Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras do que, minha igreja? Quem são os felizes de acordo com a Bíblia? São felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia. Por favor, não faça a sua fé depender de milagres. Não faça a sua fé depender de línguas estranhas. Não faça a sua fé depender de sinais e êxtases. Sua fé precisa ser totalmente fundada e depender exclusivamente da profecia, da palavra de Deus revelada. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados são os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está o quê, meus queridos? Está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte de 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que ele vem e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Profecia, meus queridos. Profecia que se cumpriu completamente. A certeza da profecia se cumprir no futuro é olharmos para trás. Tudo se cumpriu, certamente ele virá. Então, todas as vezes que você ler este trecho de Apocalipse 1, 1 a 7, profecia, palavra profética, lembre-se, somos amados. Somos libertados, redimidos e salvos dos nossos pecados. Somos feitos representantes de Deus e esperamos com grande alegria que ele venha logo. Amém? Você crê? Você deseja? Você quer que esta palavra profética se cumpra em sua vida? Ah, meus queridos, o que seria de cada um de nós sem este dom extraordinário? Um Deus que quer e faz questão de se revelar e de falar ao seu público-alvo, seus filhos e filhas. O dom profético somente vai cessar exatamente com a segunda volta
de Cristo. Lembre-se disso. O dom profético será encerrado exatamente quando Cristo voltar. Até lá, por favor, creia, viva a certeza deste dom. Quando a comunicação indireta do crente com Deus vai ser substituída por um encontro face a face com o nosso Senhor. Não vamos mais precisar de profetas, não vamos mais precisar de profecias, tudo vai estar cumprido e o plano original da comunicação face a face vai ser restaurado em nome de Jesus. Por favor, não troque sua salvação pelas migalhas deste mundo. O dom de profecia que hoje ilumina a nossa noite moral, a nossa noite espiritual, as trevas em que vivemos, este dom ilumina porque nos chama a palavra. E ele vai encerrar quando a maior de todas as profecias se cumprir. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Você crê? Neste momento, o dom de profecia não será mais necessário. Não precisaremos mais do dom de profecia, porque Jesus estará conosco pessoalmente. Será que você realmente entende a importância deste dom que transforma esse livro no único caminho seguro para a nossa vida? Do Gênesis ao Apocalipse, a profecia diz que ele nos ama e que o pecado está derrotado. A morte não mais vai atrapalhar a nossa existência. Nunca deixe de lado o segundo livro das Crônicas 20:20. Creiam no Senhor seu Deus e vocês vão estar seguros. Creiam nos seus profetas e vocês serão bem-sucedidos. Vocês irão prosperar. E ontem, com a igreja de Pawtucket, eu estudei exatamente o que significa prosperar do ponto de vista bíblico. Não estamos falando das riquezas deste mundo, dessas migalhas que o ser humano se contenta e que muitos se sacrificam por ganhar e perder a vida eterna. Chegando num país estrangeiro como este, alguns chegam a trabalhar 14 ou mais horas por dia. E vão chegar aonde? Onde? Se perderem a vida eterna. Prosperidade do ponto de vista bíblico é você se tornar a pessoa que Deus tinha em mente quando te criou. Lembre-se disso. Creia em Deus e você vai estar seguro. Creia nos seus profetas e você vai prosperar. O que significa esta prosperidade? Tornar-se a pessoa que Deus tinha em mente quando te criou. Essa é a verdadeira prosperidade. Você aceita? Em nome de Jesus. Vamos permitir que a revelação, Nancy, a revelação seja completa na nossa existência. Maria de Jesus, Liz, Jocelyn, Elissa. Vamos permitir, Luciana, vamos permitir, querida professora Renata Onofrio, vamos permitir que a revelação continue nos mantendo. Marli Gomes, que a revelação continue nos mantendo focados. Focados. Creia em Deus e você vai estar seguro. Creia nos seus profetas e você vai prosperar. A meta é nos tornarmos as pessoas que Deus tinha em mente quando nos criou. Em nome de Jesus, Pai, estamos orando para pedir a tua misericórdia sobre a nossa vida.
porque estamos muito longe ainda de sermos as pessoas que o Senhor deseja que sejamos. Temos que amar mais a tua palavra. Temos que falar mais contigo através da oração. Temos que viver mais a tua graça, compartilhando o teu amor com as pessoas ao nosso redor. E para muitos de nós, o primeiro campo missionário é a nossa própria casa. Pai que está no céu, em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos. Ajuda-nos a aceitar a palavra profética que nos alegra, nos motiva, nos dá esperança, nos faz enxergar, mesmo com os olhos cheios de lágrimas, cheios de angústia na nossa vida, tristeza, dor, luto. Pai, onde houver a dúvida, que agora o teu Espírito Santo coloque a certeza de que o Senhor revela-se para nós como um Deus real na nossa vida real. Permita que aceitemos a palavra profética tanto do Antigo quanto do Novo Testamentos, para que nós possamos verdadeiramente conhecê-lo e, ao conhecê-lo, entendermos o que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso, toma a todos em tuas mãos. Senhor, visita o pequeno João no hospital em nome de Jesus. Ele está com manchas no corpo, com febre. Sua mãe está enfrentando câncer. Deus, visita a Bárbara. Dê a ela forças para cuidar do seu filho, mas, por favor, livra o João de todo mal. Neste momento, nós estamos implorando a manifestação do teu poder naquele hospital, para que ela volte para casa com o seu filho e continue tendo sucesso no seu tratamento, assim como as outras 36 pessoas pelas quais estamos orando, incluindo a pequena Sophie, de 4 anos, que foi diagnosticada com leucemia em São Paulo, o Augusto, que está enfrentando um câncer de intestino lá no Cabo Verde, famílias enlutadas, como da senhora Cândida, que faleceu, perguntas para as quais não temos respostas, como o descanso do nosso amado Brian. Pai, que a palavra profética restaure a nossa força de vontade, de fazer a tua vontade e de vivermos na certeza de um Deus que faz questão de se revelar aos seus filhos e filhas. Meu filho, minha filha, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou aqui. Pai, dá-nos força para que a nossa fé não dependa de milagres, porque milagres não são necessariamente baseados naquilo que nós queremos. Milagres são baseados na tua graça sobre aquilo que nós precisamos. Então, conceda-nos o que estamos precisando em nome de Jesus. E que possamos confiar na certeza da tua palavra, revelada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, formando um conjunto de livros inspirados, coerentes entre si, escritos em um período de muitos anos de diferença por mais vários autores, mas havendo uma linha única entre todos eles, nos dando a certeza de que a Bíblia é inspirada carta de Deus ao homem. Dá-nos a tua bênção nesta noite. Concede-nos a certeza da salvação. Volte logo para nos buscar. Toma todos os pedidos e agradecimentos manifestados, aqueles que não lemos, os que foram lidos, os que foram ouvidos, aquilo que está no nosso coração. E permita, Senhor, permita, mais uma vez pedimos, que possamos ser as pessoas que o Senhor deseja que sejamos quando nos criou. Orando em nome de Jesus, dizemos amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor.
Muito obrigado por estarmos juntos em mais uma noite. Quarta-feira que vem, daremos sequência a esse estudo e eu conto com a sua participação. Deus esteja com você, uma boa noite e lembre-se, breve Jesus voltará.